Então, assim, eu venho desenvolvendo esse trabalho, né, sobre retórica e com uma finalidade, assim, isso tem origem no meu trabalho docente, enfim, na tentativa de conseguir dar melhores aulas, na tentativa de conseguir, enfim, conversar com pessoas, quer dizer, para além do espectro fechado da academia, né? Então, preparei para vocês um PowerPoint, quer dizer, para ajudar a guiar a minha exposição, enfim, para tornar mais didático o que eu vou apresentar. Organizei em ah, 4 tópicos, né? Primeiro, considerações histórico-filosóficas sobre esse binômio disciplinaridade e interdisciplinaridade. A gente, quando fala de interdisciplinaridade, a gente pressupõe, né, que nós somos disciplinares. Depois eu queria falar um pouquinho do renascimento contemporâneo da retórica, razões para esse renascimento. Depois me apropriar de certos conceitos retóricos, certas releituras que eu tenho feito, principalmente da retórica grega, mais pontualmente ainda da retórica aristotélica, e finalizar com algumas reflexões, enfim, para nós podermos, então, conversar. Não poderia deixar de fazer uma menção, né, ao Congresso de Arrábida e à Carta de Transdisciplinaridade, que foi publicada em 1994, aqui em Portugal, né, em fazendo uma palestra a convite da Universidade de Coimbra, não poderia deixar de mencionar alguma coisa que aconteceu em solo português, apesar da gente estar operando na virtualidade, né? Quer dizer, isso tudo para dizer que é difícil a gente, embora seja difícil a gente rastrear quando é que se começa efetivamente a falar de interdisciplinaridade, digamos assim, o aprofundamento dessas discussões tem lá uma data ligada mais ou menos a 1970, com Piaget. Em 1994 se faz esse congresso e se publica essa carta, o link está aí disponível. E eu me refiro também ao CIRET, né, que é um centro de pesquisas sobre transdisciplinaridade que continua a existir hoje, com seu conselho de administração, seus sócios, etc. A minha discussão, na verdade, ela não é tanto uma discussão teórica, não é, sobre essas denominações interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, metadisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfim, embora dialogue diretamente com elas. Eu, na verdade, estou tentando discutir como aprimorar o diálogo, não é, entre produtores de saber de áreas diferentes. Então, queria, antes de chegar a esse desafio, né, que se põe diante de nós hoje, fazer uma espécie de recuperação histórica, digamos assim, da nossa demanda por interdisciplinaridade. Me parece que tem uma cauda longa, vai lá até o início do século passado, do século XX, né? Como eu já caracterizei, na sua segunda metade, aí ganha suas atenções teóricas. Isso retroage, pelo menos, até o método científico, até o momento de sedimentação do método científico moderno. Século XVII, portanto, né? Descartes e Bacon, René Descartes e Francis Bacon. Descartes respondendo pelo pilar matemático e Francis Bacon respondendo pelo pilar empírico desse método, enfim, do qual nós ainda hoje somos herdeiros, inclusive passível de discussão o quanto nós ainda reproduzimos, digamos assim, essa dupla filiação, né? Verdade é aquilo que tem a precisão da matemática e verdade é aquilo que corresponde a fatos. Bom, todos conhecem certamente o discurso do método cartesiano e as meditações metafísicas e a ideia da matemática como parâmetro de clareza e distinção. Mas aqui, para os propósitos dessa palestra, eu vou me ater mais, quer dizer, ao segundo pilar, que é o pilar empírico, embora o pilar matemático também responda, quer dizer, pela nossa disciplinarização, né? Os ídolos do foro do Francis Bacon, sobretudo, né? Vocês certamente sabem, para Francis Bacon a verdade estava na natureza e se tratava de observar a natureza sem vícios, né?
com o devido distanciamento, com rigor, e ele então desenvolve a teoria dos ídolos no plural, em latim ídola. São quatro, né? 4 ídolos. Só recapitulando, o primeiro deles, os ídolos da tribo, da espécie humana, que tem a ver com o fato de nós sermos seres constituídos por intelecto e sentidos e em conflitos, né? Nessa interação entre intelecto e sentidos. Segundo o ídolo da caverna, que diz respeito à educação que nós recebemos, diz respeito às nossas singularidades, aos nossos humores, às nossas simpatias e antipatias, né? O quarto ídolo é o ídolo do teatro, diz respeito às concepções de conhecimento e mundo vigentes na nossa época, que acabam sempre enviesando, né, a nossa busca de conhecimento. E por último, né, eu estou enumerando por último, justamente para dar continuidade à minha exposição, nós temos aí o terceiro ídolo enumerado pelo Bacon, que é o ídolo do foro, ou os ídolos do foro. Bacon ali insiste que a linguagem vulgar, né, não é adequada para se fazer ciência, não é adequada ao método científico. Se a gente segue lendo o Novum Organum, que é o texto do Bacon, no qual ele desenvolve essa teoria dos ídolos, nós vemos lá que é uma exortação a que nós procuremos linguagens específicas, né, unívocas, adequadas aos objetos que nós queremos descrever. Ou seja, ele nos pede que procuremos a todo custo a precisão enunciativa. E me parece aí a gente ter as raízes, né? As raízes da nossa crescente especialização, daquilo que nós chamamos hoje de jargões das várias disciplinas. Então, a gente tem um léxico específico, né? A gente tem tópicas específicas do direito, da psicologia, da física, enfim, da matemática e também da filosofia, o que nos colocou esse desafio, né, de encontrarmos maneira de nos entendermos, né, de nos compreendermos para além dessas diferenças léxicas, né, além dessas diferenças de procedimentos, essas diferenças tópicas, como eu vou tentar caracterizar ao longo da minha exposição. Passa-se, então, a discutir como é que se pode fazer isso, né? Ou seja, a buscar por interdisciplinaridades ou transdisciplinaridades. Antes de seguir adiante, eu queria contar uma anedota, na verdade, uma história verídica que me marcou. Em certa ocasião, porque o coordenador, do evento, né, um matemático da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, o professor Paulo Guzmão, com quem eu, inclusive, falei hoje, pedindo autorização para contar essa história. Paulo Guzmão fez um congresso mundial de topologia, e esse congresso foi feito na PUC, onde eu trabalho, e eu, por uma questão de amizade, de cortesia e também de interesse, embora não fosse capaz de entender o que os topólogos do mundo inteiro estavam expondo, fui lá assistir uma determinada sessão e me chamou muita atenção o rito, né, que eles observam. Um vai lá na frente e expõe seus desenvolvimentos, seus teoremas, defende as suas hipóteses e, ao terminar, as pessoas batem palmas e ele se senta. E isso vai se sucedendo, quer dizer, segundo uma determinada agenda, e aquilo me chamou muita atenção. E quando terminou o evento, nós fomos para um bairro boêmio do Rio de Janeiro, que era a Lapa, e chegar lá a gente toma 1, 2, 3 cervejas e toma coragem. E eu então me aproximei de um pesquisador francês, que eu já conhecia, e perguntei para ele: escuta, quantos de vocês se entendem? Ele ficou me olhando, obviamente perplexo, eu me apressei em explicar. Disse que quantos de vocês se entendem, assim, no sentido de serem capazes de seguir o que o colega está expondo, a ponto de julgar o mérito da exposição, né? A ponto de fazer uma exposição, fazer uma objeção. E esse colega, então, me pediu que esperasse e chamou um colega chinês e chamou um colega americano e começaram a conversar, e daqui a pouco ele se vira para mim e diz: 5% de nós nos entendemos a esse ponto. Eu achei que ele estava ironizando, tinha tomado a minha pergunta como provocativo, fiquei quieto, né? Chamei o meu colega e perguntei: olha, aconteceu isso assim, e o Thierry disse que 5% de vocês se entendem a ponto de julgar o mérito que o colega está fazendo. Ele disse: eu me surpreenderia se de fato fosse mais do que isso. Né? Então, assim, resumindo, 5% dos topólogos do mundo, eles se entendem a ponto de acompanharem de perto as deduções. Né?
Eu não estou falando de 5% dos matemáticos, não estou falando de 5% das pessoas de ciências exatas, estou falando de 5% dos topólogos. Isso dá um pouco a medida da nossa disciplinaridade, né? Da nossa disciplinarização e do tipo de desafio que a gente tem pela frente. A retórica tem um renascimento notável, aí, sobretudo na segunda metade do século passado. Eu acho que as razões desse renascimento não estão tão coladas à ideia de interdisciplinaridade, mas certamente dialogam com elas, né? Eu coloquei uma bibliografia sumária, eu vou deixar também esse PowerPoint para quem tiver curiosidade ou quem estiver também estudando isso. A gente encontra aí, no primeiro grupo, que eu grifei em laranja, os autores bastante conhecidos, como Perelman e Atiteca, né, com o seu tratado de argumentação, respondendo aí por uma recuperação, um renascimento aí de um interesse mais argumentativo pela retórica. O grupo Mi, né, a retórica geral, vários autores, década de 1970, a vertente, digamos, mais estilística da retórica. E, mais recentemente, esse Michel Mayer, tentando, de alguma maneira, superar, digamos, essa diáspora da retórica, que, por um lado, vai para a análise de discurso, vai para questões mais estilísticas, e, do outro, mais para a teoria da argumentação. Então, o Mayer tem uma proposta bastante ousada de refundação da retórica, né? A turma do meio aí, que está em azul, são autores das chamadas retóricas digitais. Mas reparem que, quando eu falo de enfrentar o nosso desafio de interdisciplinaridade, eu não estou falando de estudar exegeticamente os gregos, né, ou os latinos. Eu estou falando de encontrar subsídios para enfrentar desafios muito recentes. E, quando a gente fala de muito recente, a gente necessariamente tem que falar de novas tecnologias. Eu vou tentar mostrar também mais adiante que essas novas, enfim, redes sociais e todas essas, digamos assim, ferramentas novas aí de troca e comunicação também, certo, podem ser pensadas à luz do cânone retórico, né? E, por último, só sinalizar quais são as minhas fontes de inspiração. Eu, como já disse no início, venho há muito tempo, enfim, apostando na retórica como forma de me tornar um professor melhor, e me descobri no meio do caminho, porque eu já estudava Heidegger por outras razões há muito tempo, enfim, fazendo uma interpretação hermenêutico-fenomenológica da retórica, né? Enfim, me dei conta disso, mais recentemente reli esse livro de 1924, Os Conceitos Fundamentais da Filosofia Aristotélica. Além dessa minha inspiração na livresca, teórica, eu agradeço demais a todos os meus alunos, enfim, que têm me ajudado nessa pesquisa, o pessoal dos grupos de que eu participo, o grupo de estudos de filosofia da tecnologia, o pessoal da educação, com quem eu tenho trabalhado, né, educação e tecnologia, enfim, a professora Clarice Siqueiros, com quem eu tenho discutido, né, pessoa da área de informática, tem me ajudado demais a compreender esses meandros da computação, justamente para que a gente possa estar falando de uma retórica não apenas no sentido clássico, mas no sentido de alguma coisa que pode, de fato, nos ajudar a lidar com os presentes desafios. Bom, conceitos retóricos e interdisciplinaridade. O que a retórica tem a oferecer para a gente no sentido de enfrentar o nosso desafio aí, mundo esse em que 5% dos topólogos entendem, né, dentro do sentido que eu expus. Então, vou fazer primeiro uma paráfrase que para mim é razoável, da retórica do Aristóteles, né, e das retóricas gregas em geral, e depois vou pensar alguns conceitos para poder discutir interdisciplinaridade. São 3 conceitos, na verdade, 2 conceitos e uma articulação, são respectivamente os conceitos de pistes, o conceito de topos e a ideia de momentos retóricos, né, que aparece no livro 3 da retórica do Aristóteles. A paráfrase que eu proponho é basicamente a de que todo discurso é sempre discurso sobre certo assunto, né? E esse discurso sempre é destinado a algum público. Então, faz diferença, né, se nós estamos falando para um público que conhece melhor o nosso assunto ou que está mais distante dele, né? Além disso, o discurso é sempre proferido numa determinada circunstância, ou seja, faz diferença se eu estou falando pelo Zoom, se eu estou dentro de uma sala de aula, se eu estou lendo um paper, se o meu
interlocutor pode me interromper a qualquer momento, ou se ele vai me ouvir até o final. Enfim. Além disso, há sempre alguém que fala, e esse alguém que fala tem que ter consciência de si como capaz ou incapaz de mobilizar certos repertórios, né? O discurso que eu sou capaz de proferir, certamente colegas meus muito brilhantes não serão capazes e vice-versa, não é? Eu não sou capaz de, para citar um colega por quem eu tenho grande admiração e palestrou aqui, o professor Danilo Marcondes, eu certamente não sou capaz de palestrar no mesmo estilo do professor Danilo, e o professor Danilo certamente não tentará fazer da maneira que eu faço, né? Então, os discursos são discursos sobre certo assunto, para determinado público, proferido em dada circunstância, por determinado falante, que é capaz de mobilizar certo repertório, enfim, eu já acabei de aludir a isso, para a consumação de determinados propósitos, né? Então, a gente tem aí, Aristóteles diz em determinado momento da retórica, também na ética, que nós não podemos discutir qualquer coisa com qualquer pessoa em qualquer momento, né? Mas se nós decidimos que vale a pena discutir, quer dizer, se vale a pena eu conversar com meu colega do departamento de física, eu tenho que cuidar para que isso seja tão bem feito quanto possível, né? E faz parte, tá certo, dessa busca de excelência, de se definir, quer dizer, minimamente, ainda que de forma imprecisa, onde é que eu quero chegar, né? E isso nos leva aí a das mobilizações conceituais que eu acho mais preciosas, tá certo, para pensar a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Bom, eu sempre tenho que fazer essa pontuação. Eu estou me apropriando da retórica com determinadas finalidades. A retórica, como todo clássico, é um livro que se presta, não é, a muitas interpretações, um livro inesgotável. Enfim, ainda bem que seja assim. Então, vou fazer algumas redefinições. Enfim, espero que vocês entendam como razoáveis, né? Mesmo se há escolas, se há estudiosos específicos de cultura grega, clássica, Aristóteles em específico, né? Uma das definições da retórica que aparece é essa, de que a função da retórica não é persuadir, mas sim discernir os meios de persuasão mais adequados a cada caso. Esse tipo de definição ele reaparece na retórica com pequenas modificações, né? A gente pode ler e reler isso muitas vezes. A função da retórica não é persuadir, né? Mas discernir os meios de persuasão mais adequados a cada caso. E como quer que seja que a gente leia isso, nós havemos de perceber que a ênfase está toda no verbo persuadir e na palavra persuasão, né? E essas palavras são, nesse texto, traduções, quer dizer, que os tradutores em geral usam, para dar conta de um grupo de palavras ligadas a pistes, a pítanos, a peito, o verbo, não é? Enfim, e eu quero justamente problematizar essa tradução. Eu acho que traduzir pistes, peito e pítanos por persuasão é empobrecedor, né? Se a gente vai, por exemplo, num dicionário, enfim, escola, como Montanari, a gente vai ver lá pistes como fé, como lealdade, como fidelidade, como crédito, não é? Como segurança, como prova, como demonstração, enfim, é uma palavra extremamente polissêmica. E peito, capacidade de persuadir, inclusive a capacidade de enganar, não é? E o pítanos aí, o adjetivo persuasivo, o convincente, não é? Aquilo que é razoável, aquilo que se pode acreditar e etc. Então, nessa balada, né, nessa direção, eu quero retraduzir a palavra pistes por convincência e cuidando já de antemão de descolar a palavra convincência do verbo convencer, né? Porque convencer está muito próximo de persuadir e eu não estou querendo trocar 6 por meia dúzia, eu estou querendo realmente fazer uma operação que amplie o âmbito de compreensão da retórica no sentido aristotélico. Então, eu estou propondo aí nós entendermos pistes como procurar as pistes, né, adequadas a cada ocasião, significa procurar os discursos convincentes, ou seja, os discursos dignos de atenção, né? Então, eu não estou querendo convencer o meu colega do departamento de matemática necessariamente, né? Eu só poderia fazê-lo depois que nós nos entendêssemos minimamente
em torno de alguns pontos comuns, né? Na verdade, o que eu estou querendo é proferir um discurso em que ele preste atenção, um discurso digno de atenção, né? Um discurso que o convide a pensar, né? Então, eu acho que a Piste, se a gente lê direitinho a retórica, ela vai muito além da ideia de persuasão, ou seja, ela cobre uma gama enorme de propósitos, né? E Aristóteles nos oferece subsídios para pensar esses últimos propósitos, né? Todo discurso é discurso sobre certo assunto, para a consumação de certos propósitos. E a gente pode falar de divergir, de discordar, pode falar de elogiar, não é? Os discursos epidíticos, os cerimoniais, é o terceiro grande grupo de discursos contemplados na retórica dá conta disso. A gente pode estar falando de negociar distâncias, eu não quero convencer o meu colega, o meu interlocutor das minhas certezas, eu apenas quero, de alguma forma, me situar em relação a ele, ou mapear nossas diferenças, ou mesmo identificar lugares comuns, né? Se a gente lê a retórica dessa maneira que eu estou propondo, a gente começa a perceber o quanto o âmbito dela é mais amplo do que o âmbito da persuasão. Eu acho que uma espécie de hipertrofia do âmbito judicial, que é um dos três, né, o judicial, o deliberativo e o cerimonial, é que acaba causando, digamos, digamos assim, esse estreitamento na direção da persuasão. Quando a gente vai ler o livro, e isso aparece, o livro é todo ele dividido, o livro 2, inclusive, é dividido dessa forma tripartite, a gente percebe que a pistes, né, o que Aristóteles chama de pistes, né, que eu estou chamando de convincência, tem 3 dimensões, o patos, o ethos e o logos. Tá? Cada uma dessas dimensões dá panos para manga, nós poderíamos discorrer longamente sobre elas, eu vou chamar atenção para potencialidades que esses termos têm além do comum, enfim. O primeiro deles, o patos. Eu gosto de traduzir patos na linhagem hermenêutica, né, que vem lá do Heidegger, por disposição afetiva, né? Ou seja, patos é também paixão, patos é também sofrimento, patos é também afecção, patos é tudo isso, mas nesse sentido retórico, eu acho que funciona melhor a ideia de disposição afetiva, porque é interessante a gente pensar que, dependendo da maneira como o nosso interlocutor está predisposto em relação a nós, certo? Ele será mais ou menos permeável àquilo que nós pretendemos dizer. Né? O medo, por exemplo, tá certo? O receio acadêmico é um empecilho grande. As pessoas se defendem demais, né? Justamente porque têm medo de incorrerem em erro, de experimentarem situações constrangedoras. E isso atrapalha demais, é uma conversa mais livre, né? Onde os espíritos realmente possam criar alguma coisa de novo. Obviamente, outros sentimentos, outras disposições afetivas, como a vaidade, como a ambição, como o orgulho, como a teimosia, quer dizer, todas elas vão filtrar, né? Vão pré-definir aquilo que é ou não é possível. Né? O que, na verdade, é interessante, segundo a minha leitura do Aristóteles, é que essas 3 dimensões estão sempre presentes, não é, nas circunstâncias retóricas, obviamente em maior ou menor grau. Quer dizer, há discurso em que o patos prevalece, discurso em que o ethos prevalece e que o logos prevalece. O segundo a pistes, né, o ethos, novamente costuma se traduzir por caráter, eu acho que é redutor, eu acho que Aristóteles está falando aí de reputação, eu acho que ele está falando da maneira como um determinado falante aparece, tá certo, ao seu público, ao seu interlocutor, e em função da maneira como ele aparece, quanta credibilidade esse público vai lhe dar a priori. Quer dizer, ainda que através de um bom logos ele possa, enfim, melhorar, aumentar essa credibilidade ou ganhar mais, enfim, abertura do seu público. Mas, assim, academicamente, de novo, né, nós somos sempre falantes que temos lá o nosso cargo, que temos os nossos orientandos, que já publicamos isso, já publicamos aquilo, ou que gostamos desse autor, ou que vamos por aqui, ou vamos por ali, defendemos essa tese, e isso também já predispõe os nossos interlocutores em relação a nós, nós precisamos ter consciência disso. E, por fim, o logos, que define aí a dimensão argumentativa do discurso, embora eu insista, de novo, lendo a retórica ali com um olhar fresco, a gente vai ver o quão ampliada é essa dimensão argumentativa, certo? Que, na verdade, me parece acontecer, que não estão ali contemplados apenas
digamos, as cadeias silogísticas, né, que abreviadas se tornam chamadas entimemas da retórica, nem as cadeias indutivas, nem os exemplos, né? Parece que Aristóteles nos oferece uma quantidade muito grande de situações exemplares, né, a partir dos quais a mudança de opinião se dá, né, ou a reconfiguração da opinião, nesse sentido mais flexível que eu estou colocando. E cabe sempre a gente refletir em que medida, né, o que significa, em última análise, mudar de opinião, né? Ou talvez até indo mais fundo, para além das esfera instrumental, o que é a opinião? Né? Quer dizer, o que é essa nossa relação sedimentada com o mundo, tá certo? Que, num determinado momento, nos posiciona, quer dizer, em relação a certos assuntos. Tá? Eu acho que esse convite é reiteradamente feito na retórica aristotélica, desde que nós não a estudemos com, enfim, desejos de utilização imediata ou manualescamente. Né? Bom, passo para o meu segundo conceito, que é o conceito de topos, que é um conceito impressionante, que eu acho que a gente, refletindo sobre ele, nós ganharíamos muito do ponto de vista de enfrentar a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Eu começo chamando a atenção para a amplitude do conceito. Primeiro, o fato de que ele está presente, está espalhado pelo corpus aristotélico, né? Inclusive na física, né? Quando se discute vazio, quando se discute os corpos, quando se discute movimento, contornos, limites, etc. Né? Então, é um conceito que vai além da retórica, né? Vai além dos tópicos, certo? Que é um dos livros importantes do órgão aristotélico. A noção tem vários sentidos e nenhuma definição. Aristóteles não define tópico. Né? É quase como se a gente pudesse dizer... Quase como se a gente... Eu pediria às pessoas só para fecharem o microfone, tem um microfone aberto. Enfim, obrigado. É como se houvesse, na verdade, um sentido corrente da palavra topos, né? E como se a gente pudesse quase fazer uma paráfrase, é muito conhecida, Aristóteles dizer que o ente, né, se diz de várias formas, se diz multiplamente, toon, legetai, polarois, né? Como se a gente dissesse que o topos, né, podia se dizer multiplamente. Tem que entender o que os gregos entendiam por lugar. Quer dizer, nos tópicos, em geral, se entende aí essas configurações, né, como esquemas argumentativos. Certo? Há uma quantidade enorme, os tópicos são um livro muito repetitivo, tem quase 300 topoi lá. Essa autora, Sara Rubinelli, escreveu um livro de fôlego tremendo, entende, que vai de Aristóteles a Cícero, eu super recomendo, quer dizer, a leitura. Chama Ars Tópica, né? Ela escolheu o texto em latim. Vocês encontram com facilidade na internet. Enfim. E, por último, na retórica, que é aquilo que me interessa mais, eu acho que topos está pensado de uma forma mais ampla do que como esquema argumentativo, né? A partir do qual se definem as estratégias argumentativas e as falácias, está pensado como lugar comum discursivo. Então, eu acho que Aristóteles está nos convidando o tempo todo a refletir sobre situações discursivas mais ou menos propícias, tá certo? Ao processo de transformação das nossas crenças. Tá? Cabe, não é, quando a gente está conversando com alguma outra pessoa e a gente procura, de alguma forma, êxito nessa conversa, entender quais são os lugares comuns habitados, né, por essa pessoa, ou que constituem a opinião dela, a maneira dela de ver um determinado assunto num determinado momento. Esse exercício topológico, né, eu diria que é dos mais importantes aí para o que eu estou querendo avançar. Então, eu passo, né, já para explorar esse exercício aos chamados momentos da elaboração discursiva, tá certo? Que aí já falei de dois conceitos de uma articulação, essa é a articulação a qual eu me referia. Isso aparece no livro 3 da Retórica do Aristóteles. São 4 momentos, na verdade, eu vou botar logo os 4 aí, mas vou voltar ao primeiro para poder me deter nele, ele é o mais importante para mim nesse momento. Isso é objeto do livro 3, as pessoas tendem a depreciar o livro 3, tratá-lo como um livro estilístico, como se fosse um livro menor,
E eu discordo, acho que não. Acho que quando a gente lê o livro 3, de novo, com esse olhar atento, a gente, inclusive, vai reconectá-lo. Não que eu esteja querendo dizer que defender a tese de que o tratado foi escrito todo de uma vez só, ou que ele tenha uma unidade, enfim, isso tudo é matéria controversa, quer dizer, em relação à constituição da obra aristotélica como um todo e da retórica em particular, né? Mas estou querendo dizer que o livro 3 é muito importante e que, digamos, a forma como Aristóteles reorganiza uma discussão que estava em curso, que vai continuar em curso, é muito, muito interessante, né? Essa estrutura que eu estou colocando aí, ela não é exatamente a estrutura aristotélica, ela já é uma didatização do que está lá para os fins que a gente se propõe aqui. Então, o primeiro momento é o momento da invenção, né? Aquilo que os latinos chamaram de invencio. Eu, diante de uma tarefa de me comunicar com alguém, de conversar sobre determinado assunto com alguém, eu preciso entender em que situação, né, eu estou lançado. Quanto mais, digamos, conhecimento, compreensão, quanto mais percepção eu tenha dessa situação, melhor eu vou poder me planejar, né? Quer dizer, passar para o momento seguinte, que é o momento da táxis. Reparem que Aristóteles não inventou uma palavra latina, né? O que a gente encontra no livro 1 da Retórica do Aristóteles, que depois é retomado no livro 3 de uma maneira um pouco transversal, é essa ideia aí de dinastia em teorema de potência teórica. Entendam que o teorema em grego, aí o verbo ver grego, né, tem a ver com esse ver que põe em perspectiva, né, esse ver abrangente. Né? Então, essa lançada que compreende a situação retórica na qual nós já estamos, enfim, previamente lançados sempre. E isso é de fundamental importância quando a gente quer conversar com uma pessoa que nós, enfim, desconfiamos que pode ter dificuldade de nos entender. Né? Talvez seja interessante saber exatamente, ter informações prévias, enfim. A ideia de construção de interdisciplinaridade tem que passar por aí, né? A gente tem que estar interessado no que o outro está fazendo, né? A gente tem que conseguir informação mínima sobre aquilo que o outro está fazendo para que nós possamos localizar, quer dizer, os nossos pontos, os nossos lugares comuns e, a partir desses lugares comuns, progredirmos juntos para algum lugar. E isso passa aí por esse planejamento, passa pela ideia de nós definirmos como é que começamos, como é que avançamos no nosso discurso, como é que voltamos atrás, etc., né? O terceiro momento seria um momento assim de preencher essa estrutura, né, taxonômica, né, essa organização do discurso com o nosso repertório, né, com as nossas estruturas de significado. E aí tem a ver com o léxico, né, tem a ver com a mobilização do nosso repertório, tem a ver com saber que conceitos a gente pode usar sem precisar explicar, quais são aqueles que a gente vai parar para explicar a todo momento. Não é? Se nós vamos usar um PowerPoint, ou se nós vamos falar sem nenhum tipo de auxílio visual, se nós vamos passar um filme, se nós vamos fazer digressões, etc., né? E, por último, a dimensão da ação, hipócrisis. Hipócrisis, raiz da nossa palavra hipócrita, hipocrisia, e quer dizer encenação, né? Quer dizer justamente essa corporificação do discurso. Eu diria que talvez essa seja uma das dimensões mais descuradas na academia, na medida em que nós somos todos muito intelectualizados. Quer dizer, somos muito cabeça, cérebro e voz, né? Não percebemos, muitas das vezes, que nós temos corpo. Aliás, essa ferramenta Zoom está sendo um desafio, quer dizer, enorme para pessoas que costumavam gesticular muito e se mover no espaço, enfim, das conferências, das salas de aula, etc. O fato é que nós temos voz e faz diferença se nós falamos alto, se nós falamos baixo, se nós falamos rápido, devagar, pausado, sentados ou em pé, né? Se a nossa voz é grave ou aguda, enfim, se nós gesticulamos, se nós não gesticulamos, que tipo de gestos nós fazemos. Quer dizer, tudo isso vai ajudar ou prejudicar certa comunicabilidade que a gente está querendo estabelecer. Novos tempos, né? Retóricas digitais. Quando a gente começa a ler esses teóricos das novas retóricas, a gente percebe que eles rapidamente se apropriam dos cânones, até porque não tem outro tipo
de lugar onde se apoiar, né? Então, assim, embora os new media nos tragam interfaces muito novas, ou seja, no caso do Sócrates, no caso do Aristóteles, eles estavam ali na ágora, era voz e corpo, tinha escrita nascente e tal. Mas hoje nós podemos aí mobilizar hipertextos, passar imagem, nosso repertório se ampliou demais, né? Mas eu quero crer que obviamente, tendo atenção a isso, né? Tendo atenção a essas novas interfaces, que as categorias retóricas clássicas ainda nos ajudam bastante a enfrentar esses novos tempos, né? E termino, já estou me encaminhando para o final, agora não mais pedindo auxílio a Aristóteles, e sim a Platão, mais especificamente a um diálogo do Platão em que a retórica é posta em questão, de uma forma muito crítica, né, que é o Gorgias. E eu vou usar aí, para finalizar, uma dicotomia um pouco, né, esquematizada, que é a dicotomia erística e dialética. E parece que é o que, em determinado momento do Gorgias, está colocado. É difícil entender o que Platão entende por dialética, que, por sua vez, é um pouco diferente do que Aristóteles entende. Mas erística, normalmente, nós entendemos a partir da deusa, né, da discórdia, da disputa, né, da erística. E então passa uma passagenzinha do Gorgias, em que o Sócrates diz: presumo, Gorgias, que tu também já assististe a bastantes discussões e que deves ter observado não ser fácil para os interlocutores que discorrem sobre determinado assunto defini-lo com harmonia de vistas, nem terminar a reunião com proveito para ambas as partes. E aí Sócrates faz uma série de provocações ao Gorgias, né? E depois se define, né? Diz em que número me incluo, né? Em que número de pessoas, em que número de oradores, de falantes eu me incluo. Entre as pessoas que têm prazer em ser refutadas, no caso de afirmarem alguma inverdade, e prazer também em refutar nos outros, refutar os outros, se não estiverem certos, e que tanto se alegram com serem refutadas como em refutarem, né? Só que ele chega, inclusive, a dizer que ele prefere ser refutado do que refutar, né? Porque ele pensa isso ser uma vantagem, que alguém o ajude a se livrar do maior dos males, não é? Que é acolher crenças equivocadas, né? Então, a gente tem aí uma dicotomia, né? A erística, eu diria, né, se a gente passar aí adiante, nós poderíamos dizer que ainda mais esquematicamente, poderia dizer que há discursos onde as pessoas querem levar vantagem umas sobre as outras, né? Querem fazer valer as suas opiniões sobre os seus interlocutores a todo custo. Aí depende, pode ser de uma forma mais ou menos sofisticada, elegante, mas a regra é que, no fundo, cada um quer continuar com a sua opinião e quer convencer o outro a mudar dele, né? E Sócrates consente, ali na discussão com Gorgias, nas entrelinhas, que essa é a grande maioria das situações, né? Quer dizer, de uma forma mais ou menos velada, mais ou menos explícita, a grande maioria das situações envolve aí uma disputa para ter razão, né? Para fazer prevalecer o seu ponto de vista. E na outra ponta, aí eu estou fazendo uma espécie de apropriação livre da ideia de dialética platônica, eu teria uma situação em que os dois falantes se posicionam de uma maneira, quer dizer, um pouco mais, digamos, distanciada, quer dizer, em relação aos assuntos, ou seja, ambos sabem da complexidade dos assuntos, ambos sabem que não conhecem os assuntos, ou pelo menos não os esgotaram, e acham que, com o auxílio do outro, é possível que eles melhorem as suas formulações, não é? Que eles progridam na compreensão desses assuntos, que eles progridam juntos, né? Que juntos eles seriam capazes de reformular as questões, enfim, e construir, quer dizer, alguma coisa mais, enfim, capaz de lidar com a complexidade do problema, né? Essas segundas situações são situações muito raras, né? E o meu entendimento, né, da retórica dentro
esse diálogo com a interdisciplinaridade é o de que, uma vez que a gente esteja procurando realmente a troca, né? Realmente a conversa, né? Que eu precise do meu colega do departamento de informática para entender melhor a questão da hegemonia tecnológica e o que eu, como filósofo, posso fazer dentro dessa hegemonia. Na medida que eu chego a essa conclusão, eu preciso encontrar meios de desarmar as armadilhas que se encontram pelo caminho, de localizar lugares comuns, de encontrar a medida certa da convincência que possa permitir que nós dois, eu, meu colega do departamento de física, o meu colega do departamento de direito, o meu colega do departamento de engenharia, possamos nos ajudar mutuamente a fazer frente aos desafios que são os desafios do tempo presente, né? Então, é nesse sentido de uma retórica que está muito mais próxima dessa ideia de dialética, né? Conforme eu tentei abreviadamente resgatar aqui, do que da ideia de persuadir, da ideia forte de convencer o outro, né? De pontos de vista que eu realmente tenho, né? E com isso, então, eu estou chegando ao final da minha apresentação. Acho que, quer dizer, eu espero que essas minhas, enfim, precárias notas sejam úteis para alguém, dizendo apenas que eu estou convencido de que nesses tempos de pandemia, né, nesses tempos de polarização política, nós precisamos mais do que nunca reencontrar o caminho de constituição de um espaço público de discussão, de um espaço onde nós podemos pensar conjuntamente, com qualidade, que nós possamos reformular os nossos agudíssimos problemas, né, com discursos à altura da complexidade que eles realmente têm. Enfim, essa é a minha contribuição. Eu devolvo, enfim, o comando ao querido Roberto Junqueira e estou à disposição de vocês para conversarmos. Muito obrigado.